Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. E hoje nós vamos poder falar para vocês um pouquinho mais sobre a constituição física, a composição física e principalmente nós vamos falar sobre o biotipo, ok? Então, vou dar uma dica para você, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve. Deixa o seu comentário, deixa o seu like para a gente poder contribuir mais e mais com vocês, ok? Então, galerinha, eu queria que vocês, se vocês pudessem colocar nos comentários o que vocês sabem sobre o biotipo, o que vocês podem contribuir conosco com essa aula, qual é o seu biotipo, coloca para a gente nos comentários para a gente poder depois compartilhar com vocês numa outra oportunidade, tá certo? Então, olha só, é, o que é esse biotipo que todo mundo fala? Todo mundo fala que o meu biotipo é tal, o meu biotipo é esse. E muitas pessoas sempre falam que tem um biotipo que é genético e tal. Mas poucas pessoas sabem quais são essas características, o que forma esse biotipo, quem estudou esse biotipo e o porquê desse biotipo, certo? Então, nós nascemos com um padrão genético. Esse padrão genético, ele vem dos nossos pais que receberam dos pais deles. Então, toda a nossa história, a nossa forma física, ela é oriunda de um padrão que nós carregamos dentro da nossa genética. Quando existe a fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, ali há uma doação de 50% de um material de uma pessoa. Ali estão os caracteres, ali estão, a gente vai receber a nossa cor, a gente vai receber nós vamos receber tanto os caracteres sexuais, como também a gente vai receber os caracteres físicos, os caracteres psicológicos também, tá? Então, alguns comportamentos que nós carregamos também são herdados geneticamente, isso a gente já se sabe, assim, você já prova isso há muito tempo. E o padrão genético ou biotipo de uma pessoa, ele também é herdado geneticamente. Porém, existe uma ação fenótipa, que é o fenótipo que vai poder contribuir também com a nossa forma física. Porém, um padrão genético já nos foi herdado, ok? Então, nós nascemos com esse padrão genético, mas existe uma característica muito forte uma intervenção muito forte, que é o meio, que é o fenótipo. Beleza? Então, nós temos aí o genótipo, que é a genética, e o fenótipo, que é o meio, que são as relações que vão interferir no meu biotipo, tá? Então, galerinha, nós temos aí, desde a antiguidade, os homens, eles já tinham essa forma de agrupamento. Eles já observavam que a forma física de algumas pessoas era diferenciada. Então, a ciência que vai estudar essa forma física é a somatotipia, que é um estudo de uma relação da forma física com o meio. E essa forma física ela foi estudada por essa pessoa, Sheldon. Ele é ele é o responsável pela biotipia ou biotipologia, tá? Ele foi quem descobriu, ele foi quem aprofundou esse padrão físico, ele foi quem é, causou mais impacto na ciência ao relatar e ao falar sobre esse padrão físico. E existem estudos que nos provam quais são as nossas características biotípicas, né? Então, a gente vai observar isso mais à frente. Segundo Sheldon, nós vamos utilizar Sheldon como classificação. Segundo a classificação dele, nós temos 3 tipos, que é a endomorfia, nós temos a mesomorfia e a ectomorfia. Gente, biotipia não é nada extraordinário, não é nada difícil. Porém, existem nuances da biotipia que é estudado com mais precisão lá na educação física, quando a gente tem um estudo da somatocarta, que é um tipo de avaliação mais aprofundada, que não cabe para o ensino médio. Nós não vamos adentrar um conhecimento mais científico, nós vamos colocar para vocês
essa forma de avaliação, mas não tão aprofundada, porque não é necessário ao conhecimento a nível básico, tá certo? Então, a nível superior, aí sim cabe uma formação, um conhecimento mais aprofundado. E aí nós vamos para essa classificação de Sheldon. Então, nós temos a primeira classificação dele, que é a endomórfica. E o que é essa endomorfia? Nós temos aí um corpo mais arredondado, um corpo um pouco mais flácido, um corpo que apresenta o abdômen mais desenvolvido e que também apresenta estruturas mais arredondadas. Então, quando eu falar de endomorfismo, ou vocês ouvirem falar, essa pessoa ela tende a ter caracteres mais para o lado de sobrepeso a obeso, ok? Diferente dos outros caracteres. Essa pessoa ela acumula mais gordura na parte central do corpo e elas são mais predispostas a ganho de massa gorda. E eu queria deixar bem claro para vocês que alguns alunos eles têm sempre essa dúvida em relação aos ossos, tá? Então, alguns alunos falam assim, ah, professora, essa pessoa ela tem uma característica bem particular, que os ossos dela não são fracos, né? Você já viu alguma pessoa que tem obesidade com osso fino? Não, tá? Não existe. Se você observar, essa pessoa ela apresenta sim é, uma estrutura óssea bem mais forte. Então você vê que essa pessoa ela apresenta ossos mais fortes, ossos mais largos também, tá certo? Então, quando você vê uma pessoa que tem essa característica física, você vai saber que os ossos dela são mais largos e também são mais fortes. Você não vai ver uma pessoa obesa com osso fino. Isso é impossível, tá? Estruturas ósseas, por isso que eu tô falando. Por que eu tô falando isso? Porque dentro do estudo da somatocarta, a gente faz a medição dos ossos. Então, o osso, ele é um dos padrões que vai identificar a biotipia de uma pessoa. Então, não tem uma pessoa endomórfica com um osso fino, tá? Que a gente vai ver isso numa outra característica, que é a característica da pessoa que tem ectomorfia, por exemplo, tá certo? Então, vamos continuando aqui a nossa aula. Depois do endomorfismo, sim, e ela também é muito predisposta a ganho de gordura. Então, você vai observar aquela pessoa que tem muita predisposição a ganhar gordura. Então, aquela pessoa que come pouco e, às vezes, com pouco que ela come, ela tem um ganho acentuado de gordura e tem um acúmulo de gordura muito centralizado na região central do corpo, abdômen, quadril, parte superior da coxa, tá? Ou parte interna da coxa. Então, ela vai ganhar mais gordura nessa região central. E aí nós temos aí uma outra característica que é a mesomorfia. O próprio nome já fala meio, tá? Então nós temos aí o meio termo, que é o meso. O que é esse meso? São ossos, a gente já consegue ver uma musculatura mais proeminente, um osso mais saliente também. A gente observa numa pessoa que é mais musculosa, a gente consegue ver as estruturas ósseas dela, diferente de uma pessoa endomórfica, a gente vê mais o corpo mais arredondado, que a gente vê mais gordura. Na mesomorfia, a gente vê mais o que? O músculo, tá? A gente vê alguns ossos, mas o que aparece mais são os músculos dessa pessoa, ok? Então, o volume torácico dela é maior, ou seja, a caixa torácica dela é bem maior. O abdômen, ele é definido, né? E não necessariamente precisa ser aquele tanquinho que a gente observa aí nas pessoas extremamente musculosas, mas a gente vê o abdômen, ele não sobressai mais do que a caixa torácica. Então, a caixa torácica dessa pessoa, ela é mais larga, ela é maior. A gente não vê diferente do endomórfico, que a gordura está mais centralizada no meio do corpo, a gente vê um tórax mais largo, mais bem desenvolvido. Nós vamos ver aí também uma predisposição a ganho de massa muscular, tá? A musculatura, ela tem relevos bastante
proeminentes, como eu falei, é bem visível, a gente vê muito músculo, a gente vê uma composição corporal assim com mais massa muscular, tá certo? E nós observamos que aquela pessoa ela tem um componente de ganho de massa muscular maior, ou seja, ela tem uma predisposição a ganho de massa muscular. E aí nós vamos para a ectomorfia. E o que é a ectomorfia? Diferente da endomorfia, a ectomorfia ela é o oposto do endo, tá? E a ectomorfia ela se caracteriza por ossos finos, tórax muito achatado, um corpo mais alongado, estruturas musculares a gente não quase não visualiza, a gente visualiza porque a pessoa é muito magra, tá? Então a gente vê a pele mesmo e o osso, ok? É difícil ganhar peso, é uma pessoa que apresenta uma dificuldade de ganhar peso. Os músculos são bem delicados, a gente vê aquele músculozinho ali, a pele com aquele músculozinho bem raquítico, bem delicadozinho. E, como eu tinha falado para vocês, diferente da endomorfia, os ossos são finos. Então, diferente da endomorfia, os ossos são largos. Se você avaliar o joelho de uma pessoa ectomórfica e o joelho de uma pessoa endomórfica, o joelho dela é bem mais largo. Então, aquela estrutura óssea que vai ser avaliada na somatocarta, que é um tipo de avaliação do biotipo, ela vai avaliar a dimensão dos ossos, beleza? Então, a diferença básica é essa, galera. Então, nós temos aqui essa imagem que vai poder esclarecer, deixar a gente um pouco mais visualizar melhor os padrões dos biotipos, tá? Então, nós temos aí a ectomorfia do seu lado esquerdo, a mesomorfia e a endomorfia do lado direito. Então, a endomorfia, os caracteres, essa imagem, ela fica bem próxima à endomorfia da mesomorfia, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra que dá para a gente visualizar bem melhor. Olha só do teu lado direito aí o endo, a estrutura bem arredondada, os ossos bem largos, diferente lá do ecto, onde você visualiza um corpo mais fininho, com uma musculatura bem frágil. E na mesomorfia, que é o meio termo disso tudo, porém um meio termo com bastante músculos, tá? E nós vamos agora para as nossas considerações finais. Bom, por que que a gente estuda a biotipia? Antes de mais nada, é importante que a gente entenda como esse padrão genético, esse padrão se comporta. Porém, toda a composição corporal, ela pode ser modificada ao longo da nossa vida. Composição corporal é aquilo que eu tenho de massas no meu corpo. Então, a gente pode sair de um estado de obesidade para um estado de mesomorfia. Uma vez obeso, você nunca vai ser ecto. É muito. Dentro do padrão da biotipia, isso é impossível. Por quê? Lembra que eu falei para vocês das estruturas ósseas? Quando a gente vai estudar isso com mais profundidade, dentro de uma avaliação física, da biotipia, algo mais aprofundado, vamos entender que isso é quase impossível, tá? Então, o padrão genético de uma pessoa, ela carrega dentro dela caracteres genéticos fortes. E esses caracteres genéticos nós não podemos modificá-los. Nós podemos alterar a composição física de uma pessoa, mas nós não podemos alterar o biotipo dela. Por exemplo, professor, então quer dizer que uma pessoa magra nunca vai ser meso? Pode sim, ela pode cambiar, ela pode trocar esse padrão, mas assim, o biotipo impresso geneticamente dela é o ectomórfico. Porém, ela pode ser meso-ectomesa. Isso é uma coisa que como eu falei para vocês, é uma coisa mais científica, uma coisa mais profunda. Então, uma pessoa ecto, ela pode ser meso, tá? Ectomeso. Mas, por exemplo, um ecto nunca vai ser um endo, por exemplo. Só se houver um problema, uma disfunção aí de inúmeras coisas para essa pessoa, mas dentro do padrão genético dela, ela carrega a ectomorfia. Uma vez ecto, ela vai ser ectomeso, mas ela nunca vai ter esse padrão genético na fase da vida. Por exemplo, em algum momento da fase da vida dela, ela pode ser ectoendo. Jamais isso vai acontecer, porque, como eu falei, alguns padrões genéticos, algumas características são determinantes para identificar o biotipo dela. Então, um ecto pode ser ectomeso ou mesoecto,
E assim como também endomeso ou mesoendo, porque o meso ele tá no meio dos dois, tá? E possibilita eu ser meso-ecto, como eu ser ectomeso, como me possibilita também ser meso-endo ou endomeso. Essas características, elas podem, uma vez mais saliente, elas podem prevalecer. Eu fiz uma avaliação dessas e o meu deu mesoecto, porque eu sempre fui muito magra. Eu sempre fui muito, muito, muito magra. E aí, na adolescência toda, na infância, na adolescência e na fase adulta, eu fui magra. Até por volta aí dos 20 anos. Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a ganhar massa muscular e eu troquei, na realidade, eu fiquei no meio termo, eu estou exatamente no meio termo, eu estou entre o meso e ecto. Na realidade, hoje eu sou mesoecto, tá? E provavelmente essa minha composição corporal ela não mude, consiga manter esse mesoecto aí por muitos anos. Só que o que acontece? Se eu tivesse feito essa avaliação antes dos 20 anos, com certeza eu era ecto-ecto, tá certo? Então você pode sim ter essa variação de um ecto, meso, mesoecto, tá? E mesoendo, endomeso. Beleza? Então não vou aprofundar, porque isso é um conhecimento mais científico que a gente precisaria de outras variantes para poder entender, tá certo? Mas, o que eu queria deixar claro, existem alguns parâmetros, algumas predisposições, na realidade, a literatura nos aproxima de um padrão chamado de ideal para homens e para as mulheres. O padrão ideal para a mulher é considerado em torno de 23%. E para o homem é considerado em torno de 15%. Mas isso é considerando uma pessoa normal, tá? Quando eu levo isso para as pessoas que hoje buscam os corpos mais delineados, corpos mais desenhados, esse padrão ele se modifica. A gente vê aí homens com 3%, 6% de gordura e mulheres de 10% para baixo também de percentual de gordura. Gente, mas só o que acontece? Quando a mulher tem um percentual de gordura muito baixo, ela vai começar a ter alguns problemas fisiológicos e isso cabe num outro momento, numa outra aula, para a gente poder aumentar aí mais esse nosso entendimento, ok? E só para lembrar para vocês que a construção de um corpo saudável, ele começa na cozinha, tá? Então, a cozinha, a alimentação e o exercício físico, eles são preponderantes para a obtenção de um corpo ideal ou de um corpo num bom funcionamento. A gente sabe hoje que a gente prioriza não só um corpo bem desenhado, mas também a qualidade de vida, a qualidade do nosso aspecto estrutural, do nosso aspecto fisiológico, tá certo? E nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Eu já queria, desde já, agradecer aí a participação de você, que vai deixar o seu comentário. Queria te agradecer demais, se você deixar o seu like também. E não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, tá certo? Beijo, galera, e até mais. Tchau, tchau!